Eu vou compartilhar aqui um testemunho emocional, né? Mas que teve um resultado incrível, sem eu ter precisado falar, direcionar. Eu fui simplesmente trabalhando a identidade dele, o resgatar da identidade. Esse paciente me chega com 2 argolas, né? Um jovem ali nas orelhas e, né, tivemos todo acolhimento sem nenhum preconceito. Quando a gente entra ali para o momento de acolhimento, o processo terapêutico ele acontece assim, entrar no mundo do outro, compreender esse outro, para conhecê-lo mais a fundo, para que ele tenha essa facilidade, porque eu vou ser a facilitadora para que ele se conheça, para que ele lance mão dessas ferramentas que o Criador proporcionou para ele. E ele chega para mim, morando no exterior, buscando a vida de conquistas, né? Com o melhor carro, a melhor moto, as festas, uso de substâncias inapropriadas. E ele chega para mim apresentando que ele tem um vazio, que ele não sabe explicar, porque ele teria tudo para estar no auge da satisfação. E por quê? Ele não vive essa satisfação se ele já teria tudo para viver esse auge. E é como se ele estivesse perdido. E a gente inicia ali uma busca, uma investigação, desde o seu histórico, como eu falei lá no início. Desde o seu histórico que ele se recorda da infância, viemos identificando até a vivência adulta. E ali a gente encontra um histórico de abandono. E dentro desse abandono a insegurança. E dentro dessa insegurança, a busca de ser notado, a busca de ser aprovado, a busca de ser admirado. Então, quanto mais ele buscava, mais ele queria buscar. Mas ele acabou trilhando por um caminho de busca que ele não se via completo. Ele não vivia uma plenitude. E ele não conseguia ter saúde mental. E entrou num quadro de ansiedade elevado, com crises, já o corpo sentindo, o corpo sofrendo. Então, com danos mentais, danos físicos. E aí, ele estava com receio até mesmo de enlouquecer. Foi quando ele chega ali no consultório, buscando esse auxílio, buscando encontrar por que ele se encontrava naquela condição. E quando a gente vai resgatando essa segurança, foi exatamente buscando a identificação dos pensamentos. Foi identificando a história, o que contribuiu para ele viver aquele presente, aquelas escolhas. E aquelas escolhas eram escolhas conscientes? O que fazia ele viver aquelas experiências? Então a gente foi trabalhando essa identificação. Resgatando o quê? Resgatando a sua identidade. E nesses questionamentos de quem ele era, que de fato ele estava buscando, onde ele queria chegar com aquela condição, ele foi percebendo que, na verdade, eram escolhas inúteis. Eram escolhas improdutivas, porque ele passava o final de semana num esgotamento, num auge de satisfação, mas depois em um vazio profundo. Quando eu deitava ali a sua cabeça no travesseiro, ele se sentia um nada. É como se aquilo tudo lá fora não trouxesse nenhum benefício para ele, pelo contrário. Ele iniciava a semana esgotado, cansado. E prejudicava, inclusive, a sua produtividade profissional. Quando ele foi resgatando a identidade,
ele foi percebendo que ele não precisava de nada daquilo. E pasmem vocês, ele passou a querer ouvir o conteúdo bíblico. Ele ia para o trabalho, enquanto dirigia, ele colocava um fone e ouvia a Bíblia em áudio. E ele passava a ficar encantado. Mexia com ele. Quanto mais ele buscava, mais ele se fortalecia. E eu não pedi para ele fazer isso. Ele só foi se conhecendo. Ele só foi abandonando o que não tinha a ver com ele e resgatando a identidade dele, que ele tinha nobreza. E de onde vinha essa nobreza? Se não do Criador. Se nós somos filhos do Rei, o que a gente pode exalar? Está coerente com escolhas que não trazem salubridade? Então, dentro dessa incoerência, ele foi buscando o que tinha a ver, então, com ele. O que tinha a ver com essa coerência? E ele se deparou. E teve um dia que ele estava no trabalho, e eu vou compartilhar, queridos, porque foi uma experiência dele, sem nenhuma fala do que ele precisava pesquisar na Bíblia. E ele vai estudando do início, já em Gênesis, Levítico, e ele foi circulando, tendo acesso a diversos conteúdos e refletindo, analisando cada fala. Calava fundo ao coração dele. Teve um dia que ele estava executando o seu trabalho e ele leva um susto quando ele se depara com os 10 mandamentos e ele avalia um por um a adoração ao Criador, esse direcionamento do respeito ao próximo, o honrar pai e mãe, a importância, a consciência do não matar, do não adulterar e por isso a importância de não trair, de manter um relacionamento saudável com uma única pessoa. E ele dava atenção com profundidade a cada item. E ele se depara também com o sábado. E aí ele se vê executando o trabalho e ele se sente incomodado, ele me manda uma mensagem em outro dia, que não era o dia da terapia, porque ele disse que ele se sentiu incomodado. Aquilo mexeu com ele, porque ele estava trabalhando e ali estava dizendo, lembra-te do 7º dia. E ele achou estranho e ele falou assim, puxa, todos os mandamentos me apresenta não farás, né, honre, faça. E por que ele deixa lembra-te? Será que é porque ele sabia que o ser humano iria esquecer? E ele pede lembra-te porque ele queria que a gente não esquecesse. Ele fala, não farás nenhum trabalho. E aí ele se vê fazendo o trabalho, então eu deveria parar de fazer o trabalho. E aquilo mexeu com ele, ele quis trazer para a terapia aquele conteúdo. Entende? A gente trabalha com a fala do paciente. E o Criador trabalha a nosso favor. Quando nós trabalhamos conectados com Ele, em algum momento, o paciente vai trazer um conteúdo de questionamento espiritual. E aí a gente vai poder falar sobre isso, porque está sendo trazido de forma respeitosa, sem ultrapassar, sem invadir a ética profissional do que é apresentado ali. Mas vai chegar um momento que você pode trabalhar porque é levado, porque ele se descobriu, porque ele está resgatando a sua identidade, porque ele está se valorizando, porque quem é filho do Criador é filho do Rei, então é alguém importante. E se é importante, ele deve viver como? De cabeça erguida, para frente e para o alvo.
Não é essa a proposta? Como você vive? Como você se encontra? Não importa se você tem uma religião ou não. Quem é você diante do Criador? Como você acha que Ele te olha? Não adianta culpá-lo, achando que Ele que não fez nada e por isso você sofreu. Não. As escolhas promovem consequências e, lamentavelmente, muitas das vezes passa de geração a geração e nós somos afetados com escolhas dos nossos componentes familiares. Mas quando nós reconhecemos, nós queremos sair do lugar de dor, de sofrimento, a gente pode usar aquela frase: o que eu faço com o que fizeram de mim. Porque nós temos um livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha te faz ir em busca. Então, quando você diz, preciso fazer alguma coisa, você está querendo sair daquela condição. Então, você vai sair desse lugar de sofredor, de não aguentar mais estar nessa condição, seja sofrendo mentalmente, seja sofrendo por procrastinação, porque você não avança. E você olha um novo cenário, você quer ter uma virada de chave. Como você faz? Sentado, se lamentando, reclamando, dizendo que você é um depressivo, que você é um ansioso, e é por isso que você, sempre com justificativas, ou reconhecendo a tua condição, não para ficar preso a ela, mas para ir em busca de um novo caminho, de novos conhecimentos, sempre pautados no que quem te criou te apresenta, resgatando de repente esse elo. E é um elo de amizade. Não tem como você se entregar se você não conhece. E como você conhece? Como você conheceu o teu melhor amigo? Ou de repente, teu cônjuge ou namorado? Como? Se aproximando, não foi? Passando tempo com qualidade. E nesse passar tempo com qualidade, você fala, você ouve, que você vai compreendendo e vai sendo construído um elo de amizade mais profunda. Vocês vão estreitando esse relacionamento. E quanto mais você fala, você se abre, não importa o que tenha que falar, não precisa ser nada formatado, não precisa ser nada formal, só fale, só externalize. Quanto mais você externaliza, mais você ouve, mais você se compreende, você permite que o outro te conheça. E quando você faz isso com o Criador, você permite que Ele também se revele para você. Você sente a presença. Assim como a gente sente o vento, mesmo não o vento. Você já fez esse experimento? De falar, de contar? Não importa como você esteja, o que você esteja fazendo. Ele não trabalha com julgamento, mas com a busca da compreensão. Você já experimentou se ver compreendido por Ele, em vez de ter um olhar de medo, achando que Ele está sempre avaliando? Não, Ele quer se aproximar para ajudar, para te facilitar, para te apresentar as melhores ferramentas, para te direcionar, de repente, para várias providências, inclusive a terapêutica, para você sair do lugar de sofredor para o lugar de vencedor. Para quê?
Todos nós temos uma missão. Que missão é essa? De promover o bem-estar que eu vivo para o outro, de desejar ver o outro também em avanço, dentro da sua necessidade. O que você está fazendo? O que você deseja realmente? Conhecimento guardado é improdutivo. Conhecimento executado promove resultados. Que resultados? Só você oferecendo para saber. Se permita. Saia desse lugar de dor, de marcas, de um passado que te prende, que te aprisiona a não viver nem o presente. Imagina chegar no futuro. Mas quando você compreende que você pode viver o teu hoje, e é o teu hoje que te ajuda no processo de escolha, você pode sim vislumbrar um futuro salubre. Por quê? Porque você está em ação agora. Você está se permitindo. Como? Com movimento. Parado a gente não chega a lugar nenhum. Mas o movimento, ele te faz conduzir para uma jornada. Como uma música apresenta, é só o começo da jornada. Você já começou essa jornada? E se já começou tantas vezes, você já recomeçou, mas de repente diferente de como você fez de forma anterior? Você está disposto? Essa é a psicologia aprovada. Porque não aprovada é você estar atento. Atento dentro daquilo que você já assimilou, dentro daquilo que você está buscando. Para não cair em outros prejuízos, em outros perigos que você possa achar que seja benefício para você. Quando, na verdade, pode ser um campo minado de distanciamento, em você viver, de repente, um egocentrismo, entendendo que o conhecimento está dentro de você e que você automaticamente vai deixando de depender. Dependência aqui na Terra, você não tem que ter com ninguém. O único ser que você deve é o Criador. Dependência afetiva, ela te promove escravidão, peso, tensão, diversos sintomas emocionais. Mas quando você compreende que para você ter independência, você deve depender do Criador, você vai avançar. Certamente você vai avançar. Porque você vai depender de um ser inteligente, perito, mentor na saúde emocional. Quando você passa a se conectar com ele, tendo acesso ao livro sagrado como paciente que eu apresentei, independente da tua religião, você ter acesso, ter um olhar investigativo, esse Criador vai enviar um espírito inteligente, de muita sabedoria, que vai contribuir para você compreender com nitidez, com sabedoria, o que você precisa dentro do livro sagrado, para você trilhar o caminho
salubre. Sim. É disso que ele mais deseja. Ele fala: conhecereis a verdade e ela te libertará. Você, na verdade, vai viver em liberdade, em leveza, sem dependências diversas, sem vícios. Enquanto você estiver aqui, você vai passar por desafios? Sim. O verso diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desanime. Por quê? Porque ele venceu, ele está disposto a te ajudar a vencer também. E ele disse que quando ele subisse, ele mandaria o Espírito Santo, que faria coisas ainda maiores. Você compreende o que é isso? Ele diz assim: se me chamares, eu farei coisas incríveis e inacreditáveis que você não faz ideia. É sobre isso que ele quer para você. Não é uma vida em submissão no sentido de você, agora eu tenho que obedecer a ele, eu tenho que fazer tudo, é tudo proibido. Não. Você faz por gratidão. Você faz porque você compreende que ele te ama tanto que ele é o melhor cuidador. É o maior. Então, por mais que você esteja no meio dos desafios, você pode sentir paz no meio do caos. Você vai aprender a lidar com as turbulências da vida. Como? Não se desestruturando, não entrando em pânico, em desespero. Você pode estar no meio do caos, porque no mundo passais por aflições, porém, você vai lançar mão de uma ferramenta apropriada. Você vai olhar o turbilhão, você vai respirar fundo e vai falar: calma, existe uma solução, vai se resolver. A onda pode estar alta, dando um caixote, te fazendo girar, achando que você não tem saída. E aí você vai compreender que ela volta para o seu lugar e você volta a respirar. Você consegue, independente dos desafios. Só que agora você consegue não em um nível de desespero. Você consegue de uma forma mais suave. Por quê? Porque você está vivendo a salubridade. É isso que você quer? É isso que você busca? Então tenha cautela. Não entregue a tua mente de qualquer maneira. Não busque qualquer profissional. Esteja atento ao que você ouve para você avaliar, mas não deixe de fazer simplesmente porque eu preciso somente contar tudo para Deus e não vou buscar ajuda. Não, o Criador deseja. Senão você não iria ao dentista, não iria ao médico. Então buscar melhorias para a tua condição emocional é indicado. Você só precisa avaliar o que você ouve para você saber que entrega você vai fazer. O que esse profissional exala para você compreender o que é a psicologia do céu e o que não é a psicologia do céu. E você vai compreender o que não é a psicologia do céu quando você se conectar com os conhecimentos, os materiais que estão à tua disposição, que você pode ter acesso. Busque, se atualize, se permita estar preparado. Quanto mais você busca, maior preparo você pode ter. Mas como? Se mantendo conectado. Se permitindo ser conduzido por ele, ouvir o sussurro dele. Quanto mais você vive, mais salubridade você tem. Salubridade mental que estamos falando, não é? Independente das turbulências, como eu acabei de falar. Você vai prosseguir para frente, para o alvo. Compreendendo que você é um vencedor. Que você não é qualquer um. Que você é nobre. E quem é nobre escolhe qualquer coisa? Fala qualquer coisa?
come qualquer coisa, se veste de qualquer jeito. Se observe quem você é. O que você exala? Se conheça. E se você não se agrada, faça novas escolhas. Peça ajuda. Vá em busca. Porque você pode ter excelentes resultados. E é esse o meu desejo para você. Quando chega para mim a pergunta: o que seria uma psicologia que Deus não aprova? É muito amplo, não é? Uma psicologia que Deus não aprova. Segundo, a nossa conexão com o Criador, nós teremos facilidade em detectar o que não se encaixa, que não estaria coerente com a aprovação dele. Então, quando nós iniciamos o estudo da psicologia, nós precisamos ficar atentos, sim, a todos os conteúdos, todas as matérias, todas as abordagens que são apresentadas. E sempre observar se existe alguma incoerência dentro ali de um ensino. Por quê? A psicologia em si, ela é para beneficiar o outro. É para trazer alívio, é para tratar doenças, é para promover saúde mental. Mas que ferramentas utilizar, né? Quando você utiliza a ferramenta para ser identificado, para contribuir para o paciente identificar os seus pensamentos, para ele dar nome para esses pensamentos. E por isso a gente visita ali desde a infância, fazendo anamnese, conhecendo todo o seu histórico de vida, para compreender o que contribuiu, que marcas foram geradas, o que foi impedido, que bloqueios pode ter acontecido nessas construções que gerou um impedimento de avanço de salubridade mental. Então, ele próprio vai ser ajudado para se identificar, para se conhecer. Porque Deus, ele deixa muito claro que nós devemos ter saúde no corpo e na alma, ou seja, em todas as áreas. Ele deseja que você tenha autoconhecimento, exatamente para conseguir detectar que pensamentos geram que tipo de emoções e se essas emoções, elas trazem danos. Então, se você alimenta um pensamento que te traz dano, ele pode te afetar fisicamente e a nível comportamental, podendo te afetar de forma individual, de forma familiar, de forma profissional e relacional, entre diversas convivências. E quando você consegue se perceber, se conhecer a fundo, avaliar os teus pontos de habilidade, a tua facilidade, mas também ter a humildade em reconhecer os pontos a serem trabalhados, você vai ampliando essa busca de melhores ferramentas, as ferramentas mais apropriadas. Então tem muito a ver com o quê? Com a identificação dos pensamentos, para localizar o tipo de emoção, para compreender o que está contribuindo para as tuas ações comportamentais. De repente, para uma ação impulsiva ou um acúmulo emocional que em algum momento você vai explodir, seja em briga, em fala ou no corpo, com manchas, dores no estômago, doenças, né? Algumas patologias, depressão, ansiedade, dentre diversas vivências danosas. E quando você consegue localizar e compreender que elas podem sim ter uma raiz lá na infância, ou um episódio vivenciado que te gerou um trauma, né, ou uma relação tóxica, você
vai frear esse pensamento. Para quê? Para você ter nitidez, para você investigar a fundo, para você passar a construir uma nova trilha neural, fazer uma nova escolha. É fácil? Não, não é fácil. Eu não vou iludir, né, dizendo que é simplesmente pensar e aconteceu. É um processo. E processo a gente não sabe quando acontece o resultado final, mas o fato de ser iniciado, o fato em você escolher fazer diferente, compreender que a tua condição, ela te traz danos, você inicia um processo de uma nova busca. E essa busca, ela pode ser com a tua própria identificação, né? Com alguém contribuindo, um amigo, um familiar, na tua convivência espiritual, no livro sagrado, e você mesmo já ir encontrando caminhos, fazendo novas escolhas. Ou você buscando um apoio profissional, psicológico, neurológico, psiquiátrico. E é muito importante você conseguir detectar para buscar ajuda, para não passar anos em sofrimento, podendo dissolver esses conteúdos, dando um novo significado, buscando resiliência, buscando forças, buscando conhecimento para lançar mão da melhor ferramenta. Costumo dizer que o Criador nos dá uma caixa de ferramentas. Todos nós recebemos uma caixa de ferramentas. Mas muitas das vezes nós não usamos todas as ferramentas ou não sabemos fazer uso. Usamos de repente uma ferramenta inapropriada. E a gente bate naquela tecla, a gente pega aquela ferramenta e tenta de novo. E aí não dá certo, e a gente se aborrece, a gente sofre, e dói, machuca. E quando a gente vai conhecendo as ferramentas, facilita. Porque aí quando você vai para o experimento, porque não adianta você ter apenas uma caixa de conhecimentos, uma estante ali. E muitas das vezes chegam pacientes para mim dizendo assim: Ellen, eu conheço, eu já li muito sobre psicologia, sobre emoções, eu tenho uma estante, uma biblioteca, ou seja, e eu tenho um conhecimento aqui. Então eu já sei, inclusive, posso oferecer esse conteúdo, né, dar palestras sobre esse assunto. Mas por que eu estou aqui? Porque eu não consigo. Na minha prática, não acontece. E aí a gente vai buscando compreender por que não acontece. Na verdade, muitas das vezes ocorre que a gente tem um campo de conhecimento, mas não temos as vivências. Nós não executamos os experimentos. E na teoria, para ser produzida uma teoria, o que exige? Não são diversos experimentos? Para avaliar exatamente quais são os resultados, e aí após todos os experimentos, então é configurado a conclusão final, que se chega ali a uma teoria. Na vida também. Não adianta eu falar, mas eu tentei uma vez, eu tentei algumas vezes e não deu certo. Você vai fazendo experimentos, até você compreender que funcionou. E se não funcionou aquela ferramenta, você vai utilizar outra, porque você tem uma caixa de ferramentas. Por isso a importância do autoconhecimento. E muitas das vezes as pessoas falam assim, Ellen, mas eu não consigo. Já começa errado. O não consigo bloqueia. A neurociência apresenta que quando nós verbalizamos, quando nós passamos a acreditar que a gente não consegue, de fato, o nosso cérebro ele vai compreender que não é possível, então ele vai bloquear. Aquelas substâncias que poderiam ser liberadas para te ajudar no processo, elas serão fechadas, porque ela vai compreender e ela quer te ajudar a não conseguir, porque você está dizendo, verbalizando que não é possível. E parece estranho, mas a neurociência ela pontua através até mesmo de ressonância magnética. Eu vou dar um exemplo aqui.
o que acontece com o nosso cérebro, com as nossas regiões neurais, nossa região pré-frontal. Quando eu estou triste, vou dar um exemplo. Eu estou triste em lágrimas, por exemplo. E quando eu faço o formato de um sorriso na minha face, vou dar um exemplo aqui com lápis. Eu estou chateada, meu semblante está para baixo e eu mordo. Quando eu faço esse formato, meu cérebro compreendeu que eu estou sorrindo. E ele vai na região da felicidade e ele vai liberar substâncias que me ajudem a conectar as minhas caixas de memórias para me ajudar a sair da minha condição de tristeza, porque ele está compreendendo que eu estou feliz. Percebe a dimensão que o Criador promoveu em nossa estrutura? Então nós podemos nos ajudar lançando mão de ferramentas que possa realmente promover um benefício. E quando eu vou conhecendo, quando eu tenho acesso, e não só tenho acesso à parte teórica, mas eu vivencio essa prática, eu faço experimentos de substituição do meu pensamento, eu estou alimentando uma linha de pensamento. E aí eu costumo brincar dizendo, por que nós não atravessamos no sinal vermelho? E aí vocês me trazem, Ellen, porque eu posso atropelar alguém, porque eu posso ser atropelado, porque eu posso ser multado. Ou seja, eu freio para evitar, né? Porque tem a probabilidade de ter ali um resultado negativo. E aí eu brinco, porque você não freia o teu pensamento. O que seria o frear o pensamento? É quando você dar atenção a ele. Porque é muito comum a gente falar assim, Ellen, quando eu vi eu já fiz. Quando eu vi eu já tinha acontecido. Por quê? Eu não dei atenção. E quando nós estamos no meio da emoção nós não temos controle. Nós temos controle do pensamento, emoção não. E normalmente as escolhas danosas, elas estão sempre ligadas às emoções fervilhantes. E quando eu aprendo a frear o pensamento, e aqui eu vou te dar essa dica, você vai lembrar agora do sinal do trânsito, compreendendo que você pode frear também os teus pensamentos. E como? Estou às vezes com um nível de ansiedade elevado, e uma das técnicas que a cardiologia, a fisioterapia e nós da psicologia utilizamos é a respiração, dentre outras profissões que também fazem uso dessa ferramenta. Você inspira pelo nariz, segura a respiração, conta até 8 mais ou menos, e aí você solta levemente, bem suave. Nessa hora, você acalma o teu cérebro. Nessa hora é como se você estivesse freando, igual o sinal do trânsito. Para se acalmar, para acalmar a tua emoção. Para quê? Para você conseguir localizar o teu pensamento, você conseguir identificar, você conseguir dar nome. Para quê? Para você ter a cautela, para você avaliar a probabilidade da consequência desse pensamento. Onde ele vai chegar? Ele vai desencadear que tipo de emoção? E essa emoção, ela é saudável? Então você vai conseguir detectar. É fácil, queridos? Não é fácil. Às vezes dá a sensação de quase impossível, mas não significa que seja impossível. É o quê? O experimento. A neurociência prova que a repetição de atitude, olha que nós temos esse conteúdo. Lá em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. A repetição de atitude gera hábito. E o hábito passa a fazer parte do traço de personalidade. Ou seja, o que estou dizendo aqui? Que se eu tenho um hábito, que já é natural, aquele comportamento automático, mas eu compreendo que é danoso, que não é o melhor caminho,
eu posso fazer uma nova escolha. E essa nova escolha é desafiadora? Ela é desafiadora. Mas ela pode te promover excelentes resultados. E vai exigir o quê? Persistência e dedicação. Então, quanto mais você persiste, é como se você estivesse em um campo verdinho. E ali tem uma trilha. E aí a gente chama de trilha neural. Por quê? São os hábitos. Ou seja, você já faz de forma automática. Mas quando você compreende que esse não é o melhor caminho, que ele te traz danos, você faz uma nova escolha. Você quer construir uma nova trilha, correto? Então você olha aquele campo gramado e você começa a compreender que esse caminho aqui, ele é melhor. Ele te promove o melhor resultado. E você começa a caminhar por ali. No início, é desafiador por quê? Porque é mais fácil esse caminho que já está ali com o matinho amassado, tanto que já se transformou em uma trilha. E esse daqui você precisa amassar, você precisa pisar, precisa passar por ele diversas vezes. Ou seja, a tua insistência nessa nova escolha, que você compreendeu que é mais saudável para você. Estamos falando de ações comportamentais, queridos, que combinou o teu pensamento que gerou aquela emoção. E quando você faz essa nova escolha, você persiste, começa a amassar o matinho. E daqui a um tempo, gera uma trilha. E o que acontece com a outra trilha? Foi eliminada? Não, ela não foi eliminada, porém, cresceu o matinho. Então ela se torna imperceptível, compreende? Porque agora você adquiriu um novo hábito. E você compreende que é um hábito saudável. E agora se transformou em uma trilha. E você caminha agora mais facilmente. Isso exige muita dedicação. Mas quando você olha para a tua condição emocional, tua condição mental, e você percebe salubridade, você percebe leveza, você identifica que valeu a pena. E você pode começar dessa forma, como eu coloquei do sinal do trânsito. Freando os teus pensamentos para avaliar primeiro a probabilidade do resultado. E por esse motivo, você conseguiu detectar, porque você freou, porque você deu atenção. Nós não estamos acostumados a dar atenção à nossa condição emocional. Simplesmente nós vivemos, né? A gente vai caminhando, a gente vai empurrando. E quantos relacionamentos são desfeitos? Quantos rompimentos de vida, de escolha, de repente você não chegar no lugar que você queria, porque você desistiu, porque você não se sente capaz, porque você teve um bloqueio lá atrás e ele te impediu em você alcançar quem você é de fato. Por quê? Porque você tem uma essência. O Criador te deu essa essência. Só que muitas das vezes ela é camuflada e você se perde no meio do caminho, não mais sabendo qual é a tua real identidade. E tudo que Ele mais deseja é que você resgate essa identidade. E por isso vem o alerta. Não é de qualquer maneira que você entrega a sua mente. Então, quando vem essa pergunta da psicologia, que você precisa ter cautela, sim, existe abordagens que você precisa ter cautela. Por exemplo, quando você é estimulado a esvaziar a tua mente e deixar ela à disposição para ser feito o que quiser, sem você ter acesso, porque nós estamos falando desde o início sobre a importância em você ter acesso ao teu pensamento, em você compreender, inclusive, as probabilidades de vivências que estão até no inconsciente, que você não tem ali acesso com facilidade, mas você consegue compreender quando você revê o teu histórico de vida e compreende o que contribuiu para você se encontrar na condição que você se encontra. E aí você visualiza onde eu quero chegar. Da forma como eu me encontro, eu vou conseguir? Então nós estamos falando aqui de identificação de pensamento. Então deixar a mente vazia, eu não vou aqui nomear abordagens. Por quê? Eu desejo que você seja um investigador, que você esteja atento
ao conhecimento, porque aí você vai ter essa facilidade em localizar. Opa, essa fala, esse conteúdo científico está me trazendo um olhar que não está coerente com o que eu acredito. Não está coerente com os princípios que eu carrego ali dos conteúdos bíblicos. Então, deixar a mente vazia né? Eu vou trazer aqui apenas uma nomenclatura para você se alertar. A hipnose, por exemplo, ela não seria indicada. É complexo, é um conteúdo de muitos questionamentos, mas pesquise você a fundo o que se fala e se está coerente com esse acesso ao teu pensamento. Se você tem acesso com facilidade, ou se está ali vazio, caixas de energias, detecção ali no corpo, para localizar ali as tuas emoções. Tenha cautela, estude, pesquise, para que você não passe simplesmente a pegar qualquer conteúdo que é oferecido para você e simplesmente você passa a seguir. Seja crítico. Para que isso aconteça, para você ser um crítico construtivo, você precisa buscar, você precisa conhecer, então você precisa estudar. E quanto mais você tem acesso ao material do Criador, nós temos ali uma estante de conteúdos. E nós temos o principal, que é a luz maior, que é o nosso livro sagrado. Quanto mais você se aprofunda, maior facilidade você vai ter em fazer esse paralelo do conhecimento externo. Não que você não possa ter conhecimento externo. Você deve continuar estudando, investigando, mas com esse olhar de cautela, com esse olhar de filtragem. O que serve para mim e o que não me serve. O que não está dentro da minha coerência, para você não sair absorvendo todo e qualquer conteúdo só porque é dito que é científico. Desde que ele não esteja incoerente com o nosso conteúdo do livro sagrado, ok, você pode fazer uso e deve. Mas quando ele foge desse conteúdo, você precisa ter cautela para fazer a filtragem, para dar alerta. Então, como trabalhar com o teu paciente de um modo em que você não use uma técnica que não seja aprovada pelo céu? Você precisa ter ali esse olhar refinado, um nível de percepção, para então fazer uma escolha das abordagens adequadas. Para trabalhar com o teu paciente, compreendendo que ele pode ter acesso ao melhor dele. Por quê? Porque foi o Criador quem deu. Na verdade, não é para ele olhar para si e entender que as respostas estão dentro dele. O Criador, sempre levando que o Criador, ele promove. E é complexo esse conteúdo porque nós não podemos, por exemplo, levar a religião para dentro do consultório, né? Falar do Criador dentro do consultório. Mas nós podemos usar uma coerência tão profunda que naturalmente esse paciente ele vai buscar esse autoconhecimento e ao buscar ele vai compreender que não vem dele, foi dado, ele foi presenteado. Quando eu falo das caixas de ferramentas, ou seja, se ele adquiriu, se ele recebeu, alguém deu. E não tem como ser outro a não ser quem o criou. Então, ele não vai ter aquele olhar somente para si. Ele vai passar a fazer questão em se conhecer, ainda vivendo em gratidão.